Boa noite, casa. Estamos juntos mais uma vez. Eu queria dar a todos e todas as boas-vindas para essa nossa roda de conversa na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sobre a ministração do Espírito Santo de Deus para as nossas experiências com Deus, o nosso Pai. Queria convidar você para orar junto comigo. Jesus, nós te damos graças pela tua presença conosco, porque nos reunimos em teu nome, debaixo da tua promessa. Quando o Senhor nos disse que onde 2 ou 3 estivessem reunidos em teu nome, o Senhor estaria presente. E nós somos muitos reunidos em teu nome. E te damos graças, porque o Senhor está conosco. Dá-nos a tua palavra, nós te pedimos, e guia-nos à vontade boa, perfeita e agradável do teu Pai, do nosso Pai. Assim oramos para a glória do teu nome. Amém. Então, quero lembrar a você algumas coisas. A primeira, siga a gente no Instagram, @ibabcasa, mande as suas fotos, compartilhe o seu grupo, aquilo que está acontecendo na sua casa, na sua roda de conversa, mande suas mensagens, mande seus recados, se tiver dúvidas e quiser fazer contato com a gente, o e-mail nosso é casa@ibabe.com.br e eu encorajo você a acompanhar pelo ibabe.com.br/casa, aí você tem os vídeos disponíveis e não se esqueça de buscar o link do design de conversa. As sugestões das minhas perguntas para o nosso bate-papo depois do nosso estudo estão aí registrados no link do design de conversa. Então, aproveite e lembre-se, tenha sempre o seu caderno, tenha sempre a sua Bíblia, anote as suas orações, escreva, especialmente as suas orações ao final das nossas conversas, ao final da conversa que você tem com o seu grupo, com a sua família. Escreva as suas orações, porque elas vão se tornando para você o registro e a memória do seu itinerário espiritual, da sua peregrinação espiritual. Você vai registrando muita coisa que você vai aprendendo, muita coisa que Deus vai falando com você, muita coisa que você vai descobrindo a respeito de você mesmo, muitas descobertas do mundo espiritual, da palavra de Deus, do Evangelho, muitos insights, muitas percepções. É importante você escrever e você, daqui a um tempo, voltar, folhear essas páginas, reler e perceber o caminho que você fez com Jesus, o caminho que Jesus fez com você e a transformação na sua vida. Então, tenha seu caderno, tenha sua Bíblia e acompanhe tudo isso, registrando e compartilhando aí com as pessoas com quem você tem se reunido cada quinta-feira. É sempre bom estar aqui e hoje nós vamos conversar sobre a tentação de Jesus em Mateus capítulo 4. É um texto extraordinário da palavra de Deus e traz algumas revelações assim muito importantes, muito extraordinárias para a nossa caminhada espiritual. Então eu vou ler Mateus capítulo 4 até o versículo 11 e eu convido você a ler também, acompanhar na sua Bíblia, acompanhar a leitura aqui comigo. Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Lembre-se que Adão foi tentado também pela serpente lá no jardim do Éden. Adão foi tentado no paraíso. Jesus é tentado no deserto. O primeiro homem foi tentado no paraíso e caiu em tentação e foi expulso do paraíso. Agora, o segundo homem, ele não está no paraíso, ele está no deserto. Ele está na terra árida. Por isso é que Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Olha, que extraordinário é esse momento da vida de Jesus e que, na verdade, é um momento da vida de todos nós. A Bíblia tem essa característica. As personas da Bíblia, as personagens da Bíblia, e inclusive o próprio Jesus, eles são representativos de toda a humanidade. Então, por exemplo, Adão não é somente um indivíduo. Adão, ele é representativo de toda a humanidade. Isto é, Adão é você. Você é Adão. Nós somos também Adão. Nós estamos em Adão. Nós estávamos lá em Adão. Ou, se você quiser dizer, inclusive, Adão está em nós também hoje. Mas, da mesma forma, nós estamos em Jesus e Jesus está em nós. Quando Jesus está sendo tentado, toda a humanidade está sendo tentada nele. Esse é o conceito da Bíblia Sagrada, da solidariedade da raça. Nós estávamos em Adão, nós também estamos em Cristo. E é muito interessante a gente perceber o paralelo que existe entre a tentação de Adão, a tentação de Jesus e a nossa tentação. Por exemplo, lá no Gênesis capítulo 3, diz que quando Adão é tentado, a mulher viu que a árvore era agradável aos olhos, era agradável ao paladar e era boa para dar entendimento. E a conversa da serpente era que se a mulher ou se o ser humano comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, receberia o entendimento e se tornaria igual a Deus. Então, guarde isso. Agradável aos olhos, agradável ao paladar e também boa para dar entendimento e fazer igual a Deus. Agora, se você virar as páginas da sua Bíblia e for lá para o fim, na primeira carta de João, no capítulo 2, o versículo 16, você vai encontrar um registro que diz assim que as coisas do mundo, as coisas que são em oposição a Deus, elas recebem a condenação de Deus, são caracterizadas de 3 maneiras. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ou os maus desejos da carne, os maus desejos dos olhos e a soberba da vida, ou o orgulho, a vaidade, a pretensão de ser igual a Deus. Olha como tem um paralelo. Agradável aos olhos, a concupiscência dos olhos. Agradável ao paladar, a concupiscência da carne. Boa para dar entendimento e a soberba da vida. Há um paralelo entre aquilo que Adão viveu e que todos nós vivemos também. E há esse paralelo presente na pessoa de Jesus, e a tentação de Jesus é como a humanidade sendo tentada novamente, não lá no paraíso mais onde Adão estava, mas agora no deserto. Aquele primeiro homem caiu em tentação, mas o segundo homem está sendo tentado no deserto. A humanidade está diante de novo da necessidade ou da possibilidade de fazer escolha. Aquele primeiro homem, Adão, disse não para Deus, ele caiu em tentação. Agora nós temos o último Adão e o segundo homem. Lembra? Jesus é apresentado na Bíblia como o último Adão e o segundo homem. Ele é o último homem de uma linhagem e é
o primeiro homem de uma outra linhagem, de uma nova criação, de uma nova humanidade. Então aqui a segunda humanidade, ou a humanidade, está sendo tentada novamente. Aquele caiu em tentação, mas esse segundo homem, Jesus, não cai em tentação. E o padrão da tentação segue exatamente a mesma lógica. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Onde que isso aparece? Bom, primeiro a carne. Se você é mesmo filho de Deus, transforme pedras em pães. É a necessidade do corpo. Nós temos necessidades como seres humanos, o nosso corpo físico, a nossa dimensão física, ela tem necessidades. E são necessidades legítimas. Quando o diabo fala para Jesus, transforma pedras em pães, ele estava apelando a uma necessidade legítima. Ele estava com fome, 40 dias e 40 noites em jejum. Então, necessidades legítimas, necessidades do corpo, os apetites do corpo, que o João, lá na sua epístola, vai dizer que são os desejos da carne, os desejos do corpo. Mas depois ele fala também dos desejos dos olhos, porque o diabo leva Jesus a um alto monte e mostra todos os reinos do mundo, como se colocasse Jesus diante de uma vitrine, dizendo, olha, tudo isso aí pode ser seu. É um apelo aos desejos da alma. Já aí ele não está falando de necessidades, ele está falando de anseios, ele está falando de desejos. Mas também tem a terceira tentação, que o diabo leva Jesus a um alto, o lugar mais alto do templo, o pináculo do templo, e diz, pule daí, porque os anjos vão sustentar você, e você vai ser o centro do universo. Tudo vai girar ao seu redor. O céu vai parar para te dar atenção. A soberba da vida. Colocar Deus a seu serviço. Essa é uma forma muito interessante. Pule daí. Deus virá para socorrer você. Deus virá para servir você. É uma forma de inverter a polaridade, né? Você serve a Deus, então agora Deus vem servir você. A maneira como Jesus responde a isso é extraordinária. Primeiro ele diz, olha, eu não tenho problema de ter necessidades não supridas. E eu não preciso provar para ninguém que eu sou filho de Deus. Eu sei que sou filho de Deus porque meu pai acabou de dizer para mim, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que palavra? Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então Jesus diz, olha, o fato de que eu tenho necessidades que não são supridas, o fato de que eu experimento dor, sofrimento, desconforto, o fato de que algumas coisas que são legítimas para a minha sobrevivência não estarem à minha disposição, não tem nada a ver com o fato de Deus me amar ou não me amar, e não tem nada a ver com o fato de eu ser filho de Deus ou não ser filho de Deus, eu sou. E mesmo como filho de Deus, eu passo por necessidades, eu sei passar por necessidades, porque o que me sustenta não é o pão necessariamente, mas é a certeza de estar na relação de amor com Deus, o meu Pai. A outra coisa que ele fala é, olha, tudo isso aí eu te darei. É muito interessante, o diabo é muito cara de pau, porque Jesus pode dizer para ele, não, você não vai me dar, eu vou arrancar da sua mão, porque eu sou o verdadeiro dono de tudo isso aí. Você é o Deus deste século por usurpação, mas isso aí é meu, e eu vou arrancar da sua mão. E não vai ser adorando você, vai ser servindo ao meu Pai, fazendo a vontade do meu Pai. É como se Jesus pudesse dizer assim para o diabo, você está me confundindo com Adão. Adão disse não para o meu Pai e disse sim para você. Eu sou o contrário. Eu digo não para você e digo sim para o meu Pai. E é por isso que eu vou arrancar tudo isso aí da sua mão. Então o que Jesus está dizendo é que existe um universo de possibilidades que é também legítimo nós desejarmos, inclusive porque nos pertence, mas que ele só deve ser acessado com a bênção de Deus, com a autorização de Deus. O que Jesus está dizendo é, eu não quero ter na minha mão nada que não tenha vindo das mãos de Deus. Eu não quero ter na minha mão nada que não me tenha sido dado por Deus, o meu Pai. Eu não quero ter na minha mão algo que você me deu.
Eu não sirvo você, eu sirvo o meu Pai que está no céu. Então a maneira da gente lidar com os nossos desejos é submetendo os nossos desejos, por mais legítimos que sejam, à bênção de Deus e à vontade de Deus. E a terceira dimensão é esta da soberba da vida, é a ambição do espírito. Uma coisa que nos incomoda muito é o fato de que o universo não gira ao nosso redor. O universo não existe para nos servir, Deus não existe para nos servir, e nós não podemos sair por aí fazendo estripulias, acreditando que Deus vai resolver a nossa parada e arredondar a nossa ocorrência. Aqui, uma vez eu ouvi um pregador dizendo que o salmo que o diabo citou aqui, seus anjos darão ordens a seu respeito para que não tropeces numa pedra por onde andares, Jesus poderia ter dito, numa pedra pelo caminho por onde eu andar, não pelo céu que eu voar. Então tem muita gente que extrapola e acredita-se onipotente, acredita-se acima do bem e do mal, acredita-se com liberdades para desobedecer a Deus, acreditando que tem licença e que é tratado de maneira especial. Jesus diz assim, não, eu não quero tratamento especial. Eu quero me submeter ao meu Pai e não vou rivalizar com Ele nem colocá-lo à prova. Então essas três dimensões de tentação estão presentes na nossa vida, eu acho que no nosso cotidiano. Nós todos lidamos com necessidades legítimas que não são supridas, desconforto, um grande desconforto entre você sentir fome e poder comer, entre você ter uma dor e ter o remédio para curar a sua dor, é você conviver com o padecimento da experiência humana. Todos nós passamos por isso. E mesmo nós que somos amados por Deus, passamos por isso. A outra coisa é quando nós temos os nossos castelos desmoronados, os nossos desejos frustrados. Nem tudo que os nossos olhos desejam a gente consegue ter. E a gente lida com essa tentação. Tem um ditado que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente. O problema do nosso mundo é que a gente vê muita coisa. E a gente deseja muita coisa. Nós vivemos num mundo vitrine. E nem tudo que a gente deseja a gente vai conseguir, a gente vai ter. A gente lida com isso o tempo todo. E também a gente lida com o fato de que o universo não está muito interessado em fazer a nossa vontade girar ao nosso redor. Isso quer dizer o quê? Que a vida, de vez em quando, ela foge do nosso controle, ela escapa das nossas mãos. A vida se configura de um jeito que a gente não gostaria e a gente se dá conta de que a gente não pode fazer nada. A vida andou de um jeito que não era nossa vontade. E a gente não tem o poder para fazer com que a vida se curve aos nossos interesses, à nossa sabedoria, aos nossos anseios. Então, deu ruim. E a gente não é onipotente. E também o Deus onipotente não está a nosso serviço para fazer a vida ser do jeito que a gente quer que seja. Então, as minhas perguntas para você, hoje à noite, para a sua conversa, com o seu grupo, com a sua família, é você pensar nisso. Qual dessas tentações que afeta mais você? Onde é que você se sente mais vulnerável? Quando você tem necessidades não supridas, quando você enfrenta problemas, os problemas que são comuns a todas as pessoas. E você enfrenta esses problemas e o tempo do problema se prolonga e você fala, poxa, eu não estou pedindo nada demais, eu estou pedindo algo que é legítimo. E mesmo assim as necessidades legítimas não são satisfeitas. É complicado. Ou você sofre mais quando os seus desejos, não necessidades, seus desejos são frustrados, os seus sonhos são frustrados, seus castelos desmoronam. O que lhe fere mais? Ou você sofre mais quando você percebe que a vida não está do jeito que você queria e não tem nada que você possa fazer. Quando é que você sofre mais? A segunda pergunta, a segunda questão que eu sugiro para você conversar é o seguinte: como é que você lida com o fato de que
mesmo a gente sendo filho de Deus, mesmo a gente sendo um filho amado de Deus, mesmo você sendo uma filha amada de Deus, você sofre. Deus diz, olha, esse aqui é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E ele está no deserto passando fome, com fome. E com a serpente lá atazanando ele. Como é que você lida com isso? Você é uma filha de Deus e você mesmo assim sofre. Você é um filho de Deus, mesmo assim você sofre. Como é que você concilia o amor de Deus e o seu sofrimento, ou as suas dores, as suas dificuldades? Como é que você junta essas duas coisas na mesma equação? O amor de Deus e o seu sofrimento. E por último, eu queria sugerir que você contasse, se é que você pode contar, alguma história de tentação que você viveu recentemente, ou talvez até, se você pudesse compartilhar com o seu grupo, que área da sua vida você mais enfrenta tentação e como é que você faz para lidar com a tentação. Você foge, você enfrenta, que mecanismos de defesa você encontrou, que válvulas de escape você encontrou, como é que você foge da tentação? Quando você está diante de situações em que você tem que escolher entre fazer o que deve ser feito e fazer besteira, como é que você consegue não fazer a besteira? Como é que você lida com isso daí? Se você puder contar para o seu grupo, seria uma conversa muito interessante. Não precisa necessariamente contar, porque talvez isso afete a sua intimidade. Você vai dizer, não vou contar isso. Tudo bem, mas anota para você e guarda com você. Daqui a pouco você vai voltar aí e vai ver como é que a sua vida mudou. E por último, não se esqueça, escreva a sua oração. E eu queria recomendar que você não ficasse elaborando muito a sua oração. Não ficasse escolhendo as palavras, do tipo... Porque aí você está mais orando para o grupo do que para Deus. Quando você está escrevendo uma oração, preocupado se a oração vai ficar bonita, se a oração pode ser... não vou falar isso aqui na frente de todo mundo, então você já não está falando com Deus, você está preocupado com quem está ouvindo. Então a minha sugestão, escreva a sua oração, mas deixa que essa oração venha lá de dentro de você, do seu coração. E isso significa que você não é obrigado, nem obrigada necessariamente a compartilhar a sua oração com o seu grupo. Então, esses exercícios dessa nossa conversa, tanto da conversa quanto da oração, são exercícios que têm por finalidade ajudar você a fazer um mergulho um pouquinho mais fundo, tanto na sua alma, quanto na sua experiência com Deus, e tanto no coração de Deus, e se vulnerabilizar, se abrir para o Espírito de Deus ir mais fundo em você. Esse fundo pode ser que você não queira depois compartilhar com o grupo, mas pode ser que você queira, que você esteja num ambiente seguro, num ambiente de confiança, com pessoas que te amam, e a sua partilha pode abençoar muito as pessoas, e vocês podem se abençoar mutuamente. Então, que Deus abençoe essa conversa sobre tentações, sobre as dificuldades que a gente enfrenta com as nossas necessidades não supridas, com os nossos desejos não satisfeitos e com as nossas limitações humanas, a nossa finitude, o fato de não sermos onipotentes. E mesmo assim, continuarmos de joelhos na presença de Deus, dizendo sim para o nosso Pai e não para o Satanás. Deus te abençoe, Deus te visite você e a sua casa. Um beijo, até quinta.